No capítulo desta segunda-feira, 12 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. E não se esqueça de ripar o vídeo. Mal Juliana chega na fábrica, Paola já vai indagando ela, perguntando se ela contou para o Mateu que ela vai sair daquela pensão. Juliana fala que sim, mas ela sabe que isso não vai dar certo. Paola fica curiosa para saber por que não vai dar certo. Juliana conta que ela deixa Juanito com a avó espanhola dele. É o filho dela com o Mateu. E ele morre de ciúmes porque ela deixa o menino na pensão e traz a filha dela com ela para o trabalho. Paola pergunta para Juliana se o Mateu não compreende por que ela faz isso. Juliana conta para Paola que Mateu não compreende, e é esse mais um dos motivos das brigas deles. Paola pergunta se o outro motivo é o Marco Antônio. Juliana confessa que sim, mas ela não se importa mais com isso e pede para elas irem trabalhar. As duas saem para o trabalho deixando as filhas num canto da fábrica. Marco Antônio percebe que Janete está de bom humor, muito alegre. Janete, depois de ter levado um bom trato de Josué, fala para o filho que ela somente dormiu bem, por isso está assim. Marco Antônio acha isso muito bom. Janete sempre tem que jogar o chaveco dela, falando que essa noite ela não ficou lembrando das mágoas dela por causa da traição de Francesco. Marco Antônio fica feliz ao saber que a mãe dele se conformou por não ter mais Francesco. Janete fica calada porque está feliz da vida. Marco Antônio se despede da mãe falando que vai trabalhar. Janete, toda sorridente, manda ele com Deus. Luísa, como já está desconfiada e com ciúmes de Josué e Janete, ela joga um chaveco falando para Janete que está parecendo que ela dormiu muito bem essa noite. Janete, que já desconfia que Luísa gosta de Josué, somente fala que ela está em paz com o mundo. Luísa fica com dor de cotovelo, porque Janete passou a noite com Josué e ela não. Janete fica pensando em Josué. Marco Antônio pergunta para Josué como ele está indo no emprego dele lá. Josué, que já está pegando a mãe de Marco Antônio, fala que está maravilhosamente bem no trabalho dele. Ele não tem do que se queixar. Marco Antônio fala para Josué que Janete é uma pessoa um pouco difícil de lidar e pede para ele ter paciência com ela. Eu já pude perceber, senhor Marco Antônio. Marco Antônio manda Josué sempre escutar Janete e nunca discutir com ela. Josué fala que ele é paciente. Ele está lá para servir. Ele não quer perder o emprego dele. Marco Antônio faz cara feia, parecendo que ele não gosta muito de Josué. E Josué está feliz por ter passado a noite com a patroa dele. Angélica vai até o escritório onde Mateu trabalha e o chama de cunhado. Mateu fica surpreso ao ver Angélica lá onde ele trabalha. Ela calmamente pergunta se pode entrar para falar com ele. Mateu pergunta o que ela está fazendo lá. Ela pede para eles conversarem porque eles não conseguiram conversar na pensão onde ele mora. Mateu ainda não entendeu o que ela está fazendo lá. Angélica conta para Mateu que a Rosana ainda ama ele. Ela fez de tudo para tentar esquecer ele, mas não conseguiu. Mateu lembra Angélica que Rosana foi morar com Marco Antônio. Angélica confirma que sim, deixando claro que eles não estão mais vivendo juntos, colocando a culpa em Mateu por isso ter acontecido. Mateu pergunta por que ele já é culpado disso. Angélica lembra Mateu do beijo que ele deu na Rosana quando esteve na casa de Gumercindo para visitar o filho deles. Mateu deixa claro que ele se arrependeu do que fez. Angélica conta para Mateu que ele reacendeu na Rosana o amor que ela sentia por ele. Mateu deixa bem claro para Angélica que essa não foi a intenção dele. Angélica fala que infelizmente ele fez isso e dá uma chamada nele, porque não se pode brincar com os sentimentos das pessoas. Mateu assume que errou e se arrependeu. E conta para Angélica que essa besteira que ele fez também estragou a vida dele com a Juliana. Angélica fica feliz em saber disso, mas mente que ela sente muito por isso. Mateu conta para Angélica que ele e a Juliana já não estão vivendo mais bem juntos. Angélica une o útil ao agradável, falando que ele já não está mais vivendo bem com a Juliana e a Rosana não está mais com Marco Antônio. Ela está louca que nem a Rosana, perguntando para o Mateu se não estaria na hora dele e a Rosana conversarem. Mateu é realista ao perguntar por que ele iria conversar com a Rosana. Angélica conta para Mateu que ela foi buscar ele lá, para ver o filho dele, porque Gumercindo não estará lá essa tarde. Mateu fica feliz em saber que ele vai ver o filho dele. Ele acompanha Angélica no coche até a casa de Gumercindo. Juvenal vê Angélica e Mateu entrando na casa de Gumercindo. Quando eles entram, Juvenal fica resmungando que Gumercindo proibiu o italiano de entrar lá, e a filha dele foi lá buscar ele. Ele não está entendendo mais nada.
Maria do Socorro também resmunga com Rosana, falando que ela só espera que ela saiba o que está fazendo. Rosana tenta acalmá-la. Mateu fica sem graça ao dar de cara com Maria do Socorro logo na entrada. Rosana, que estava perto da mãe, abre um sorriso enorme ao ver Mateu lá. Ele, por respeito, fala logo com Maria do Socorro. Maria do Socorro passa por cima do orgulho dela por amor à filha, Rosana, e fala para Mateu que ele é bem-vindo lá. Mateu, todo sem graça, agradece ao que ela falou e pergunta como ela está. Maria do Socorro faz uma cara, pensando no quanto Mateu é cara de pau, mas responde que está bem com a graça de Deus. Mateu, sem ter mais muito o que falar, diz que ele foi lá para ver o filho dele. Maria do Socorro manda ele ficar à vontade. Mateu agradece a Maria do Socorro. Rosana se coloca na frente de Mateu, dando a mão para ele e pedindo para ele acompanhar ela. Depois que eles saem de perto, Maria do Socorro pergunta para Angélica o que elas estão planejando. Angélica conta para a mãe que elas estão começando uma guerra para reconquistar o marido da Rosana de volta para ela. Maria do Socorro pensa que elas estão ficando malucas. Mateu dá um beijo em seu filho. Rosana fica olhando eles com um sorriso enorme no rosto. Mateu brinca com o filho dele. Rosana, para aproximar os dois, pede para Mateu pegar o filho dele no colo, porque ele deve estar com saudades dele. Mateu, com lágrimas nos olhos, diz que irá pegar. Ele carrega o seu filho depois de muito tempo sem vê-lo. Rosana, dando uma de boazinha e compreensiva, fala que Marinho precisa reconhecer quem é o pai dele. Mateu confessa que ele sempre pensa nisso, com medo do filho dele esquecer ele. Rosana libera para Mateu ir pegar o filho dele aos domingos pela manhã para ir passear com ele. Mateu fica muito feliz com isso e, sem acreditar muito, pergunta se ela está falando sério. Rosana diz que sim, porque ela quer que o filho dele ame o pai dele. Mateu fica com um sorriso enorme com essa notícia. Amadeu conta para Hortência o que Francesco fez e que ele ficou muito chateado por ter que mandar todo mundo embora. Antônio fica perplexo por eles terem parado com as obras dos Sobradinhos. Amadeu fala que eles pararam sim, e isso vai ser um desastre para eles. Ele olha para Hortência para pressionar ela. Ele se faz de santo falando que tudo isso é por causa do maledito dinheiro do Francesco, porque ele só pensa nele e na casa bancária dele. Hortência pede para ele ficar calmo, porque daqui a mais alguns dias ele vai ter dinheiro para ele continuar os planos dele. Antônio conta para Amadeu que os armazéns já estão quase todos vendidos. Amadeu fica feliz da vida com essa notícia. Hortência fala o que falta fazer e que depois o dinheiro vem para as mãos dela. Antônio pergunta logo para Amadeu se ele vai trabalhar com ele no ramo de construção. Amadeu deixa claro que sim, Antônio irá trabalhar com ele. Amadeu olha para Hortência e fala que vai mandar Mateu embora, como ele fez com os outros. Hortência não gosta de saber que Amadeu vai passar a perna em Mateu, que precisa trabalhar também. Amadeu dá a desculpa de que ele e o Mateu não estão mais se acertando e fala mal de Mateu, que ele não entende quase nada no ramo de construção. Antônio percebe que Hortência está com o marido que se acha e é boçal, e quando ele quer, ele passa por cima de quem for preciso. Hortência fica olhando para a cara de Amadeu. Amadeu fala que agora ele só quer ter uma sócia que é ela. Hortência, como é boba, abre um sorriso enorme. Enquanto isso, Dolores se lembra que ela fez muita comida. Ela esqueceu que a pensão está vazia, porque o povo estão todos desempregados. Rosana, Maria do Socorro e Angélica convidam Mateu para almoçar lá. Angélica, como é apaixonada por Mateu, olha para ele e lembra quando eles estavam na fazenda, todos sentados à mesa para as refeições. Maria do Socorro deixa claro que o Mateu sempre continuará sendo da família. Angélica conta para Mateu que ninguém conseguiu ter raiva dele lá. Rosana, pensando que vai conseguir alguma coisa com Mateu, fala que muito menos ela. Mateu não gosta da cara de Rosana para cima dele. Maria do Socorro fala para Mateu que a Matilde cozinha quase tão bem como a comadre Leonora. Matilde, que já deixou claro que não gosta de comparações, olha para Maria do Socorro e, para não mandar ela para bem longe, ela se controla falando somente que não é para ela exagerar. Maria do Socorro percebe que Matilde não gostou da comparação. Mateu fica curioso em saber por que a sogra chamou Leonora de comadre. Rosana conta para Mateu que Leonora e Bartolo batizaram o irmãozinho delas. Mateu, como gosta muito de Leonora e Bartolo, ele fica feliz por isso. Gumercindo chega em casa sem avisar e encontra Juvenal na porta e questiona ele por estar lá. Juvenal conta que está esperando Mateu ir embora, o genro dele. Gumercindo fica sem entender nada e pede para Juvenal se explicar melhor. Juvenal conta que Angélica foi buscar o Mateu.
Ele só está cumprindo ordens lá na frente. Gumersindo não gosta nada do que está acontecendo. Ele começa a resmungar por Mateu estar dentro da casa dele. Augusto, para ajudar a livrar a esposa da ira do sogro, pede para ele ficar calmo. Gumersindo vai entrando com tudo, falando que ele vai colocar o Mateu para fora de casa. Ele entra furioso em casa, chamando Mateu de traste, perguntando onde ele está. Augusto, que não gosta de confusão, pede para o sogro ficar calmo. Gumersindo não quer o Mateu maledito na casa dele. Augusto lembra o sogro que eles chegaram depois e foi Angélica quem foi buscar ele. Não foi o Mateu que veio sozinho. Gumersindo continua reclamando, porque elas fazem tudo pelas costas dele. Augusto lembra ao sogro que ele permitiu que Mateu fosse lá para ver o filho dele. Gumersindo fala bem alto, que ele permitiu sim, mas ele não queria encontrar com ele. Maria do Socorro aparece porque escutou Gumersindo gritar e pede para ele falar baixo porque o genro deles está almoçando na copa. Gumersindo fica com mais raiva ainda quando descobre que Mateu está almoçando na casa dele. Maria do Socorro tira o dela da reta, deixando claro que ela não tem nada a ver com isso. Foi as filhas deles que armaram tudo isso. Gumersindo bufa de raiva pelo que está acontecendo. Maria do Socorro dá a ideia de Gumersindo ir para o quarto se ele não quiser ver o Mateu. Ou ele aparece lá para almoçar com eles. Gumersindo grita perguntando para a mulher dele se ela quer mesmo que ele sente na mesa com aquele italiano. Maria do Socorro pede para o marido falar baixo. Gumersindo vai para o quarto dele com Maria do Socorro falando que ela só pode estar brincando com ele. Augusto fala para a sogra que ela não deve discutir com Gumersindo, deixando claro que ele também não gosta do Mateu. Maria do Socorro toma um susto ao escutar isso de Augusto. Augusto fala que a fome dele é mais forte do que a raiva dele. Maria do Socorro olha para ele de cara feia, mandando ele almoçar com eles então. Augusto é falso com Mateu, chamando ele de cunhado e perguntando como ele está. Mateu responde que está bem, chamando Augusto de deputado. Augusto fica surpreso ao saber que Mateu sabe que ele foi eleito. Mateu deixa claro que foi Angélica quem contou para ele. Augusto dá muito na vista da falsidade dele, falando para Mateu que ele está muito satisfeito em vê-lo sentado com a família lá novamente. Mateu fica olhando para a cara lavada de Augusto, deixando claro que ele só está lá para ver o filho dele. Angélica chama a atenção de Augusto na frente de todos, mandando ele almoçar calado e pede licença se retirando da mesa. Mateu olha novamente para a cara do sem-vergonha do Augusto. Rosana manda Mateu almoçar em paz. Angélica entra no quarto do pai, sabendo que não vai ser fácil convencer ele a não brigar com Mateu. Gumersindo já deixa claro que ele não quer saber de nada. Angélica fala para o pai que elas estão tentando salvar o casamento da Rosana. Gumersindo acha um absurdo ser com o italiano que abandonou a Rosana. Angélica pergunta para o pai se não é o Mateu o marido dela. Gumersindo lembra muito bem a rasteira que o ingrato do Mateu fez com ele. Angélica fala que Mateu não fez sujeira nenhuma com ele. Ele só largou a Rosana, não roubou ele nem nada. Eu detesto esse italiano e você não podia ter escolhido outro dia para trazer ele para dentro de casa? Angélica fala que todo mundo pensou que ele não viesse almoçar. Gumersindo deixa claro que por ele pegava aquele italiano e jogava ele na rua. Angélica é realista, mandando o pai fazer isso. Aí ele joga a Rosana e o neto deles juntos. Gumersindo fica pensando depois da lição de moral que Angélica deu nele. Bartolo comenta com Leonora sobre a crise que está acontecendo e que ela afeta quem trabalha com café também. Ele toca no nome de Gumersindo falando que ele deve estar muito preocupado. Leonora fica preocupada também por Maria do Socorro e Gumersindo. Bartolo é muito inocente ao pensar que pode fazer falta para Gumersindo o dinheiro que ele emprestou para eles. Leonora acha até uma bobagem o marido pensar isso, porque Gumersindo é o barão do café. Bartolo conta para Leonora que o povo está falando que tem muitos barões do café que já estão com a corda no pescoço. Rosana conta para Mateu que Bartolo já está plantando as uvas dele. Mateu fica feliz por Bartolo e Leonora, porque Bartolo só falava nisso. Rosana usa o dinheiro para tentar trazer Mateu de volta, jogando em direta que Bartolo vai ficar rico fazendo vinho. Gumersindo aparece na cozinha a pedido de Angélica. Ele olha sério para Mateu. Angélica pede para o pai sentar na mesa com eles. Rosana fica morrendo de medo que o pai faça alguma coisa com Mateu ou com ela. Maria do Socorro implora com o olhar para que o marido não faça nada de mal lá. Mateu não baixa a cabeça para Gumersindo e encara ele. Gumersindo cumprimenta Mateu, perguntando como ele está. Mateu responde que está bem. Rosana respira aliviada por não ter confusão lá. Gumersindo deixa claro para Mateu que ele não vai ser falso em falar para ele que é uma alegria em ver ele sentado na mesa com a família dele. Mas também não é uma tragédia.
Rosana fica feliz com a atitude do pai. Mateu deixa claro para Gumercindo que ele só colocou os pés lá para ver o filho dele. Ele não queria almoçar lá. Gumercindo pede para eles almoçarem em paz. Antenor chega em casa arrasado e conta para Naná que ele foi demitido. Naná fica preocupadíssima por causa da filha deles. Antenor manda a esposa não ficar apavorada, porque para tudo se tem um jeito na vida. Naná pergunta como José Alceu ficou nessa história. Antenor conta que Alceu foi mandado embora também. Gumercindo serve bebida para Mateu, para eles conversarem um pouco. Ele pergunta para Mateu se é verdade que ele está trabalhando com o Amadeu e que eles são sócios no negócio. Mateu confirma que sim, eles são sócios junto com Francesco. Gumercindo é bem direto ao perguntar para Mateu se ele confia no Amadeu, porque eles dois quase brigaram na fazenda no dia do pagamento. Mateu mente para não ficar por baixo de Gumercindo, falando que agora ele e o Amadeu estão se dando bem. Augusto dá com a língua nos dentes para Mateu, falando que Gumercindo agora é sócio daquela casa bancária do Francesco. Mateu fica feliz por Gumercindo. Gumercindo diz que é verdade. Ele resolveu não viver mais só do café. Augusto brinca em cima da situação, falando para Mateu que o sogro deles criou juízo. Mateu fica sem acreditar nisso. Gumercindo, se achando, fala que ele somente diversificou os negócios dele. Mateu aproveita para dar o bote em Gumercindo, pedindo que ele pague para ele o dinheiro que ele trabalhou na fazenda, e eles não se acertaram antes. Gumercindo pergunta para Mateu quanto ele acha que ele está devendo para ele, porque ele vai pagar ele agora mesmo. Mateu gosta de escutar isso. Rosana fica andando de um lado para o outro que nem uma louca. Ela está aflita com medo que Gumercindo estrague tudo e brigue com Mateu. Angélica confia no pai que tem e sabe que ele não vai fazer nada. Maria do Socorro também conhece Gumercindo e pede para a filha ficar calma. Rosana continua pensando besteira do pai, falando que ele pode falar alguma coisa e colocar tudo a perder. Angélica fala que o Mateu também pode colocar tudo a perder se ele não souber conversar com Gumercindo. Maria do Socorro teme por isso. Rosana agora só falta ter um troço com o que as duas dizem. Enquanto isso, Gumercindo, depois de ter escutado o valor que Mateu falou, explica que ele não está com todo esse valor em casa. Mas foi justo o valor que ele pediu. Mateu fala na cara de Gumercindo que ele não está pedindo nada, ele está cobrando o que ele trabalhou. Gumercindo aceita numa boa provocação de Mateu e manda ele voltar lá no dia seguinte que ele vai ter o dinheiro dele. Mateu pergunta que horas é para ele vir. Gumercindo deixa claro que é melhor pela parte da noite e fala que ele já pode ir embora. O Juvenal está esperando por ele lá fora. Mateu fala que vai se embora. Gumercindo deseja uma boa viagem de coach até a pensão. Augusto, mais uma vez com aquele ar de falso, dá tchau para Mateu, chamando de cunhado. Mateu pede licença e se retira de lá. Gumercindo solta a raiva dele quando Mateu sai, falando para Augusto que um pai não tem que aguentar por um filho. Mateu, do lado de fora, pede para Juvenal levar ele de volta para o escritório que ele trabalha. Juvenal leva Mateu no coach de Gumercindo. Enquanto isso, Amadeu e Antônio estão reunidos com Januário tentando convencer ele a assumir a culpa de vez com Heriberto pela morte de Hernandes. Januário deixa claro que Heriberto não está acreditando que foi ele quem matou Hernandes. Ele já falou várias vezes isso. Antônio é tão safado que ele manda Januário continuar afirmando que foi ele quem matou Hernandes. Januário é insistente ao falar que mesmo que ele fale, Heriberto continua falando que não foi ele. Antônio fala que Heriberto só está achando isso porque ele estava fora da cidade. E Januário afirma que estava mesmo viajando. Antônio olha para a cara de Amadeu encobrindo o que ele fez e escondendo isso de Hortência. Amadeu, que só está interessado no dinheiro de Hortência, também olha para Antônio. Januário fala triste, que ele não sabe quem foi que matou o maldito do Hernandes e a mulher dele. Amadeu manda Januário afirmar para Heriberto que foi ele quem matou Hernandes e a mulher dele. Ele é o marido traído que encontrou os dois na cama, depois que Antônio alertou ele. Está certo? Januário fala na cara de Amadeu que não está certo, porque não foi ele. Amadeu insiste que foi ele sim quem matou os dois. Afinal, ele é homem para falar isso. Antônio fala para Januário que, como marido traído, ele vai sair livre. Ele só fez isso para defender a própria honra. Amadeu coloca um bolo de dinheiro na mesa para Januário assumir a culpa para Heriberto. Januário olha para o bolo de dinheiro. Amadeu faz novamente a pergunta para Januário quem foi que matou o Hernandes e a mulher dele agora. Januário pergunta o que ele vai ganhar depois que ele sustentar essa mentira. Amadeu deixa claro que ele pode levar o bolo de dinheiro e depois que ele sair da prisão, que será logo, ele vem trabalhar com ele. É para ele sustentar que matou os dois em defesa da honra dele. Januário pega o bolo de dinheiro na mão. Ele olha para a cara de Amadeu e fala que ele sustenta a mentira.